Nós vamos mais uma vez abrir as nossas Bíblias no livro de Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 6. Então os que estavam reunidos lhe perguntavam: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Vamos orar. Pai Celestial, querido, te agradecemos mais uma vez com todo o nosso coração o privilégio de nos ajuntarmos como povo de teu pastoreio. Como te louvamos por termos teu Filho como grande pastor e bispo de nossas almas. Desejamos com todo o nosso ser nos assentarmos diante de seus pés nessa noite, para podermos por ti mesmo sermos alimentados, ensinados, encorajados, advertidos. Colocamos tua palavra lida nas tuas mãos e suplicamos a ti que venha nos habilitar e nos capacitar para compreendê-la. Abra os olhos do nosso entendimento. Nos supre com tudo que carecemos, para que nos reunamos em torno de ti mesmo. Te pedimos confiados no nome precioso de teu Filho. Amém. Irmãos, ontem então nós demos o primeiro passo, com a ajuda do Senhor, com relação a esse assunto, o reino dos céus e o discipulado a Cristo. Certamente algumas perguntas devem soar sempre no coração nosso, como igreja, quando ouvimos esse tema, Reino dos Céus. Embora essa congregação, segundo a informação que tivemos, vem estudando esse assunto há algo em torno de 7 meses. Nosso interesse e encargo para esses dias não é militarmos em tempos e épocas. Assim como nosso Senhor Jesus é aquele que é, aquele que era e aquele que há de vir, podemos dizer exatamente a mesma coisa com relação ao seu reino. O seu reino é um reino que é. O seu reino é um reino que era, porque nosso Senhor é rei desde toda a eternidade. E o seu reino é um reino que há de vir. Quando nosso coração se foca nesse aspecto do reino que há de vir, nós temos, na verdade, uma grande nebulosa diante de nós. Não é que nós não possamos estudar, tomar nossas notas com relação aos aspectos do reino que há de vir. Certamente há um aspecto do reino que está reservado para a sua manifestação plena na vinda de nosso Senhor Jesus. Eu não creio sinceramente que haja ninguém nessa sala que tenha qualquer dúvida a respeito disso. Porque nosso Senhor falou, seus apóstolos o falaram. Então, sim, haverá uma manifestação plena, ampla, com implicações terrenas, não apenas celestiais, desse reino que há de vir. Agora, irmão, ouça de maneira despretensiosa e não preconceituosa. Se nós, quando abordamos assuntos relacionados à vinda do Senhor, por exemplo, vamos fazer uma analogia, e nós corremos graves riscos de nos perdermos quase em absoluto, quando nós entramos pelas vielas e nuances de temas como arrebatamento pré-tribulação, arrebatamento parcial durante o período chamado Grande Tribulação,
arrebatamento total da igreja, pós-tribulação, milênio ou não milênio. Respeitamos irmãos, ainda hoje, que pensam que o milênio é figurado e não literal, embora discordemos. Quando nós militamos nesses temas, amados irmãos, nós temos muito mais discordâncias do que pontos comuns. Agora, você já se perguntou por quê? O porquê disso? Acho que a resposta é muito óbvia. Nem o nosso Senhor Jesus, nem seus apóstolos, nenhum deles, nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem Tiago, nem nenhum deles, nos deixa este assunto do reino que há de vir, fundado em bases absolutamente claras, que não nos permitam estas divagações que acabamos de citar. Você sabe que nesses 2000 anos de história da igreja, não importa se uma dada escola é mais recente, outra dada escola é mais antiga, isso não vem ao caso agora. Se você gosta desse assunto, estude por você mesmo. O fato é que hoje, em 2000 anos de história da igreja, nós temos todas essas escolas de interpretação. E todas elas buscam sólida base nas Escrituras. Mas nenhuma delas é capaz de convencer um ouvinte sem preconceitos, que deixa a palavra de Deus falar por si mesma. Porque se você apresentar um texto aqui, vão te apresentar um outro texto ali. Talvez o mesmo versículo que você vai usar para embasar um arrebatamento pré-tribulacionista, outro irmão vai usar o mesmo versículo para se embasar sobre o arrebatamento pós-tribulacionista. E o que nós vamos fazer com isso? A Bíblia não é absolutamente clara sobre esses assuntos. Quando eu era um jovem, isso já tem um bom tempo, eu também militei muito sobre esses assuntos. Então hoje, quando jovens vêm conversar comigo, eu me lembro dos meus tempos de jovem, quando eu também tinha uma cartolina no meu quarto, e onde eu fiz um esboço, desde a vinda do Senhor Jesus até o milênio. Meu esboço era muito bonito. Pena que o Espírito Santo não concordava com ele. Então é isso que nós fazemos quando nós militamos nos tempos e nas estações. Por isso, creio, nosso Senhor Jesus disse nesse capítulo 1 de Atos tão claramente, não são palavras de Paulo, e as palavras de Paulo são palavras do Espírito Santo. Não as estamos colocando em um nível menor. Não são palavras de Pedro, não são palavras de João, embora todas essas são inspiradas pelo Espírito de Deus. São palavras do próprio Filho de Deus, do Senhor Jesus, dizendo aos seus discípulos, não vos compete conhecer Kairos, ou Cronos, primeiro, tempos, um tempo que pode ser medido em escala, Cronos, tempos, ou épocas, Kairos. Quando nós vamos falar tempo de colheita, na linguagem bíblica, nós não usamos Cronos, nós usamos Kairos, porque fala de uma estação ou de um tempo oportuno para algo, como, por exemplo, um tempo de colheita. Então, não vos compete conhecer Cronos, um tempo que pode ser medido numa escala, cronologia, nem Kairos, nem determinadas estações apropriadas para determinadas coisas. Compreendeu bem? Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Ontem nós já fizemos uma introdução nesse assunto e vamos retomar daqui. Nosso Senhor Jesus, sem dúvida, falou tanto a respeito do reino que era, quanto a respeito do reino que havia de vir. As duas coisas, tanto ele quanto seus apóstolos. Os seus discípulos, instruídos nas Escrituras do Antigo Testamento, aguardavam o reino que viria com implicações terrenas. Isso é seguro, líquido e certo nas Escrituras. Um dos textos que nos deixa isso totalmente claro é o texto que acabamos de ler em Atos capítulo 1. Por que os discípulos fizeram essa pergunta para o Senhor? Senhor, será este o tempo? Veja a pergunta. Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? A resposta do Senhor: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Os discípulos, conhecedores que eram das Escrituras, do Velho Testamento e do anseio de todos os profetas, aguardavam um reino que tinha
teria implicações terrenas. E, note bem, o reino que virá terá implicações terrenas. Que isso fique muito claro. Mas não é sobre este aspecto do reino, em nenhum sentido, que nós vamos militar nesses 4 dias ou nessas 4 noites. Não é sobre ele. Nós vamos militar a respeito do reino que agora é. O reino que nos foi trazido na pessoa do Filho de Deus. Um reino no qual nós já entramos. Aquele que não nasceu de novo não pode nem ver o reino e nem entrar no reino. E nós já nascemos de novo e já entramos no reino. Agora haverá uma manifestação futura, gloriosa do reino, que encherá toda a terra com a glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Palavras do profeta Isaías. Nós também não temos nenhuma dúvida disso. Então que essas coisas já desde o início fiquem claras. Nós não estamos negando que haverá uma manifestação futura do reino, ao contrário, estamos afirmando. Mas estamos dizendo que nosso Senhor e os apóstolos trataram isso de uma tal forma, não clara, para que o nosso coração não se confundisse, não militasse sobre esses assuntos e pudéssemos nos perder em vielas muito difíceis. Há irmãos hoje, falamos sobre isso ontem, que têm definitivamente estado confusos e trazendo aflição e confusão para a mente de outras pessoas, porque estão militando em tempos e épocas futuros, que o Senhor tem reservado para a sua exclusiva autoridade. E digo com temor diante do Senhor, alguns deles têm estado em paranoia em torno desse assunto de tempos ou épocas futuras. Que o Senhor, definitivamente, por sua graça, guarde os nossos corações. Porque, amados, se nós estamos refugiados nele, isso nos basta. Se o caráter do rei tem sido hoje formado em nós progressivamente, essa é a garantia do reino futuro, ou do reinar com ele, ou da nossa participação nessa manifestação futura gloriosa desse reino. O que nos compete hoje é então conhecermos qual é o caminho do Senhor, andarmos nesse caminho, o caminho da cruz, conhecendo o nosso grande, amável Cristo, e então de glória em glória, sendo transformados na sua própria imagem. Irmãos, esse é o reino de Deus. Qualquer manifestação futura, gloriosa do reino de Deus, que então, obviamente, incluirá o seu povo, nós somos os filhos do reino, passará por esse processo. Nenhum passe de mágica irá acontecer conosco, se compreendemos bem as páginas do Novo Testamento. Nós estamos sendo transformados de glória em glória. Nós estamos sendo santificados, porque sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus capítulo 12. João, na sua epístola, em 1 João capítulo 3, aqueles versos tão lindos, os 3 primeiros versos do capítulo 3 de 1 João, ele vai dizer: amados, agora nós já somos os filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Viu a maneira de João de falar do reino vindouro? Mas quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Manifestação futura. Qual a implicação presente? Verso seguinte, 1 João 3,3. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Não há como ser mais claro. Se nós aguardamos um reino glorioso que virá, nós temos uma tremenda tarefa atual: conhecer a Cristo, amar a Cristo, seguir a Cristo, realmente permitir que o caráter de Cristo seja tecido nessa urdidura e trama do nosso tecido moral. Cristo formado em nós, meus filhinhos, por quem sofro dores de parto, até que Cristo seja plenamente formado em vós. Porque aqueles que ouviram o Evangelho, compreenderam o reino, viram o rei, ante cujos olhos foi Cristo exposto como crucificado, Gálatas 3, estavam se distraindo de Cristo, até o ponto de se deixarem circuncidar, guardarem dias e luas novas e sábados,
e preceitos da lei, etc. Então Paulo estava como uma mulher em dores de parto. A maneira que ele encontrou para expressar seu anelo, seu anseio, suas dores, sua carga. Meus filhinhos, por quem sofro, de novo, porque ele já havia sofrido uma vez, para gerá-los em Cristo. Agora ele vê os filhinhos se distraindo de Cristo, os filhinhos perdendo a centralidade de Cristo e se desviando para os brinquedinhos do judaísmo. Então ele vai dizer: eu sofro de novo as dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Ele estava voltando às sombras. Ele estava voltando àquilo que tipificava Cristo. Eles que já tinham Cristo, já tinham a realidade, estavam de novo, de alguma maneira, entrando nas sombras, como Paulo não poderia sofrer por eles. Então, que mais uma vez, queridos irmãos e irmãs, fique claro para nós: sejamos extremamente cautelosos quando nós estivermos militando em aspectos futuros do reino. Eu gostaria de ler um texto pequeno, 10 ou 12 linhas, de um servo de Deus do século passado. E acho muito bom que ele seja lido, para que você não fique com apenas minhas palavras, mas para que você fique também com as palavras de um servo do Senhor, que sem dúvida alguma, e creio que essa será uma confirmação unânime aqui de todos nós, na hora que eu citar o nome dele, ele sem dúvida foi um profeta de Deus da geração passada. Theodore Austin Sparks. Escute o que ele diz, preste atenção. A plenitude do propósito de Deus requer que o Espírito Santo esteja continuamente no controle e que seja permitido a ele ocupar completamente o lugar de governo e que não ponhamos nada no lugar dele, do Espírito Santo. Absolutamente nada. Nem a igreja, entre aspas. Nem uma ordem fixa de coisas. E esse irmão foi muito cuidadoso nesse sentido. O que ele chama de ordem fixa de coisa? Aqueles esboços. Nós citamos aqui um esboço, né? Citei minha experiência aos irmãos quando era jovem, aquele esboço da encarnação de Cristo até o milênio. Outros têm outros esboços, seus esboços preferidos de doutrina. E nos agarramos a isso como se essa fosse realmente a palavra final. E não nos mantemos abertos a que o Espírito Santo nos conduza a mais, a que ele possa encontrar brechas, quem sabe, nessa nossa estreiteza doutrinária tantas vezes, e nos ensinar o verdadeiro caminho da comunhão, o verdadeiro caminho da igreja, o verdadeiro caminho do respeito mútuo uns pelos outros. Como nós precisamos disso nos nossos dias atuais, amados irmãos. Nós estamos na iminência da vinda de nosso Senhor e ainda nos vemos lutando com essas coisas que já deveriam estar longe de nós. Claro, a igreja não é lugar de heresias. Se nós perdemos a verdade, nós perdemos o solo sob os nossos pés. Graças a Deus pela doutrina dos apóstolos. Mas como nós temos que nos guardar para nós não sermos os adeptos de nossos esboços doutrinários e nos agarrarmos a eles como se eles fossem a palavra final. Seguindo o texto então. O Espírito Santo no seu lugar de controle, para que não venhamos a dizer, abre aspas, isto é o que nós ensinamos, ou não é isto o que nós cremos, ou não é isso que nossa igreja crê e ensina. Fazer isto é colocar algo no caminho do Espírito Santo. Somente o Espírito Santo deve estar no controle e ele deve ser livre. E então, há algo infinitamente maior do que, abre aspas de novo, os tempos ou épocas. Por isso selecionei esse texto. Um pequeno comentário deste irmão a respeito do texto de Atos 1, 6 a 9 que acabamos de ler. O Espírito Santo deve estar absolutamente no controle se o propósito pleno de Deus será levado a cabo. E esse é um ser bem condicional realmente. Se o propósito de Deus será levado a cabo em nossas vidas, o Espírito Santo tem que estar no controle. Das nossas vidas pessoais, da nossa vida conjugal, da nossa vida relacional, da vida da igreja, dos relacionamentos da igreja, do serviço da palavra, da adoração. Se o Espírito Santo não estiver no controle, nós podemos estar fazendo todas essas coisas sem realidade espiritual. E ontem nós já falamos um pouco sobre realidade espiritual, né? Nosso encargo está sendo
procurar ajuda nas Escrituras, com a ajuda do Senhor, para compreendermos em que consiste o reino dos céus. E a primeira coisa que tocamos ontem foi exatamente essa. O reino dos céus é uma realidade espiritual, sobretudo. É uma realidade espiritual e eterna que nos foi trazida na pessoa do Verbo encarnado. Creio que essa é a primeira coisa importante a respeito do reino dos céus. Realidade espiritual e eterna, desconhecida completamente para nós e para os nossos equipamentos naturais. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas sonda, perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então, esse irmão colocou inicialmente que o Espírito Santo tem que estar no controle, se o pleno propósito de Deus há de ser levado a cabo em nossas vidas. Nada pode ser colocado no seu lugar, como lemos aqui. Nem a igreja, nem uma ordem fixa de coisas, etc. Fazer isso é colocar algo no caminho do Espírito Santo, e ele deve ser livre. E então, repetindo onde estávamos, há algo infinitamente maior do que os tempos ou épocas. Fecha aspas. Agora escute então o que ele diz. Eu estou lendo o texto literalmente. Preste atenção. Tenha cuidado com os tempos e épocas, que têm uma maravilhosa e perniciosa maneira de nos conduzir a limitações. Ora, irmão, isso é uma frase muito forte e muito séria. Os tempos e épocas têm uma maravilhosa e perniciosa maneira de nos conduzir a limitações. Vamos tentar colocar de outra maneira. Tempos e épocas, no que concerne essa revelação futura do reino, têm uma maravilhosa e perniciosa maneira de cativar e seduzir as nossas mentes curiosas. E nós começamos a tentar entender tudo e fazer os nossos esquemas. Como é que isso bate com isso? Quando que vai ser isso? Como é que é aquilo? E agora isso? E agora aquilo? E nós nos perdemos completamente nos nossos esquemas, porque o Novo Testamento não nos dá nenhum esquema. Quero repetir essa frase, por favor. Tenha cuidado com os tempos e épocas, que têm uma maravilhosa e perniciosa maneira de nos conduzir a limitações. Muitas pessoas, isso já no tempo dele, talvez esse texto tenha sido escrito há mais ou menos 70 anos atrás. Muitas pessoas estão fazendo a sua morada nos tempos e épocas. O que é fazer a sua morada nos tempos e épocas? Só isso lhes interessa. Só falam a respeito disso. Estão obcecadas. Parece que esse aspecto futuro do reino que vem é tudo o que há a respeito do Evangelho e da Bíblia. Parece que ali estão contidas todas as riquezas de Cristo. Isso não é verdade, amados irmãos. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, mais nós reconhecemos o nosso chamado para conhecer as riquezas insondáveis de Cristo. O reino que virá é apenas um aspecto dessas riquezas. E não teremos, na verdade, nenhum gozo nesse reino que virá, se hoje esse rei não tem sido o prazer da busca e do anelo dos nossos corações. Se nós estamos com ele, se nós estamos nele, nós estamos seguros, firmes. Onde ele estiver, nós estaremos. Nós temos um Maranata cheio de gozo e não cheio de medo. Sabe, irmãos, já tenho idade e tempo no Senhor mais que suficiente para ver o que eu estou lendo na minha própria história de vida, inclusive com companheiros de ministérios, algumas vezes, em que uma palavra ministrada coloca uma assembleia em pavor, quase em desespero, coloca os jovens baratinados, sem entender nada do que está acontecendo, se é assim então, se já tem um anticristo que está reinando, nós só não estamos sabendo quem é, ele já está lá, né, preparado. Então daqui a pouco vemos que ele não está mais, sumiu o anticristo, tem outro que deve vir aí, né? Então as mentes indagativas, jovens entrando em processos complicados, de questionamentos, de dúvidas, nenhum estímulo para a vida cristã, para o amor ao Senhor, para correr a carreira, nada, especulações, especulações e especulações, que confundem, distraem, oprimem até mesmo os filhos de Deus.
Irmão, que terreno é esse? Será que isso é revelação do Espírito Santo? Será que é isso que realmente ele tem desejado para a sua igreja? Será que esse é o caminho para nos guardar de possíveis tribulações vindouras? Porque nós podemos ser, sim, certamente, pela graça do Senhor e por sua misericórdia, preservados de todas elas. Não tenha dúvida disso, podemos. Só que nós não sabemos se seremos. Mas nós podemos ser, mas podemos não ser. Né? E o que importa isso para nós, ou deveria importar isso para nós? Se nossos pés estão sobre o nosso alto rochedo, sobre a rocha mais alta que nós, aquele que guardou e tem guardado a sua igreja em 20 séculos de perseguições, 20 séculos de tribulações, 20 séculos de opressão. Policarpo, acho que já contei isso para os irmãos, me permita repetir. Policarpo era um ancião de 86 anos. E a igreja estava sofrendo perseguição no segundo século, e ele estava sendo refugiado por alguns irmãos. Era um ancião, um homem de Deus, um servo do Senhor, servo da palavra. Então ele estava sendo guardado pelos irmãos, pelo apreço que tinham por ele. E os irmãos sendo perseguidos, e Policarpo sendo transferido de uma casa para outra casa, para ele ser preservado. 86 anos. Num dado momento, Policarpo entendeu, viu, percebeu, que aquelas pessoas, irmãos, que deram refúgio a ele, estavam sendo torturadas. Quando ele já estava num outro lugar, e os seus algozes foram atrás dele. Quando ele percebeu isso, ele disse consigo mesmo: é a mim que eles querem. Nenhum irmão mais irá sofrer por causa de mim. Então ele permaneceu na casa onde ele estava, até que os seus perseguidores o alcançaram. E o levaram então para a arguição pública. E disseram assim a ele: você é um ancião. Nós não queremos fazer nenhum mal a você. Apenas queremos que você negue isso que você tem ensinado e pregado. E Policarpo respondeu assim: eu tenho servido o meu Senhor há 86 anos, e Ele só me tem feito o bem. Eu não posso negar o meu Senhor, o meu Salvador. E com essas palavras ele foi queimado publicamente. Ah, amados irmãos, esse é o nosso bendito Senhor. Aqueles que nos concede graça, provisão, suporte, sustento tão particular para horas tão particulares. Que o Senhor possa comunicar esse descanso, essa segurança aos nossos corações, para que nós não sejamos distraídos em um tempo em que tudo tende a nos distrair. Então que o Senhor guarde os nossos corações. Então, concluindo o texto, muitas pessoas, repetindo, estão fazendo a sua morada nos tempos e épocas. Eles o têm feito através dos séculos. Você viu o que ele disse? Ele está dizendo, não é novo. Nos dias dele também aconteceu o que também tem acontecido nos nossos e nos séculos atrás da história da igreja. Então ele conclui assim, veja uma nota de equilíbrio aqui. Vamos observar e tomar notas, porém, sejamos cuidadosos. Ele não está dizendo, coloque 2 mãos no seu ouvido, não ouça nada do que está sendo dito. Não, ele disse, vamos tomar notas, vamos observar. Mas então ele disse, sejamos cuidadosos. E penso, irmão, que o primeiro cuidado que devemos ter, já citei aqui, é não termos nessas coisas o nosso coração, mas que o nosso coração esteja atrelado ao jugo do nosso Senhor. Onde Ele estiver, aqueles que o amam e são fiéis a Ele estarão com Ele, no seu reino, na sua glória, naquilo que Ele tem preparado para aqueles que o servem com singeleza de coração. O que nós mais anelamos no aspecto futuro do reino, pense sobre você mesmo, sobre o seu próprio coração diante do Senhor. O que você mais anela? Uma manifestação externa, terrena, gloriosa do reino de Deus e você lá incluído? Qual visão você tem sobre o reino? Penso que o que nós mais devíamos anelar é que quando da manifestação dele, na vinda de nosso Senhor Jesus, nós possamos ouvir aquela voz. Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco. Porque por mais que tenhamos feito, nós sempre saberemos que é pouco. E sobre o muito eu te colocarei.
Entra no gozo do teu Senhor. Não é maravilhoso? Irmão, que o nosso coração não deseje nada mais que não seja ouvir essa voz. Para isso que sejamos fiéis hoje. Que amemos o Senhor com todo o nosso coração. Que realmente andemos no caminho da cruz. E que nós saibamos que o desejo dele é nos levar a conhecê-lo agora, nesse reino que agora é. Ele é o rei. Nós somos os filhos do reino. O seu reino já é, também será, como ele. É o que era e é o que há de vir. Assim o seu reino. Então, gastamos um pouco de tempo nessas palavras de esclarecimento, mas isso é muito necessário, para que nós não nos percamos nesse assunto tão sólido nas Escrituras, o reino dos céus, no seu aspecto atual, o que ele significa, qual é o caráter do reino. Aí está um evangelho do reino para nos falar tanto sobre esse reino. 28 capítulos, Mateus, o evangelho que sobretudo, não unicamente, mas sobretudo focou esse assunto do reino. Qual é a realidade espiritual do reino? Mateus 5-7, Sermão do Monte. Qual é a aparência externa do reino dos céus? Mateus 13, naquelas parábolas do semeador, do joio, do fermento, do grão de mostarda, da rede. A aparência externa do reino dos céus. Parábolas do reino, muitas. As 10 virgens, os talentos. Agora, irmãos, que fonte de distração isso pode ser para nós, se nosso coração não tiver sido ajustado pelo Senhor. Quantos erros cometemos? E quantos se arrogam a tão elevadas pretensões, interpretando parábolas como se fossem alegorias, e nem se dando conta disso. Parábolas não são alegorias. Você não pode interpretar cada item de uma parábola, pois parábola não é alegoria. Se você fizer isso com a parábola do juiz iníquo, com aquela viúva que orava importunando aquele juiz, então você tem que dizer que a viúva é o crente que ora e o juiz iníquo é Deus. Porque a viúva importuna um juiz iníquo. E o Senhor contou aquela parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Você percebeu o engano? Então não pense que parábolas são alegorias. Porque as parábolas visam ensinar uma lição. E a maneira como o Senhor as montou é para ensinar uma lição. Se você encontrar base no Novo Testamento sólida e segura para interpretar um item ou outro item de uma parábola de forma que seja de ajuda, que seja feito na plena luz da revelação clara do Novo Testamento, e não em mirabolâncias e interpretações particulares. Mas muitos têm feito isso com parábolas. Seja ela dos talentos, seja ela das 10 minas, seja ela das virgens e etc. Então que o Senhor, uma vez mais, aqui vamos concluir essa palavra de exortação inicial, que o Senhor guarde os nossos corações dessas coisas. E atrele o nosso coração a Ele, a conhecê-lo, a amá-lo, a sermos plenamente discipulados por Ele, a ter o caráter dele formado em nós, na segurança de tudo que é dele, é nosso. E onde Ele estiver, nós estaremos. E seremos como Ele. Então, vamos voltar onde paramos ontem. Nós citamos ontem que 3 aspectos do que consiste o reino dos céus. E nós citamos então o primeiro deles, dizendo que o reino dos céus é uma realidade espiritual e eterna, que veio na pessoa do rei. João Batista disse: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus. As duas frases têm que ser postas juntas. João não está falando sobre duas coisas. Arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Eis o Cordeiro de Deus. João apontou para o reino e apontou para o rei, porque o reino está na pessoa do rei. Quando nosso Senhor Jesus sobe no monte da transfiguração, provavelmente foi Hermon, e ele se transfigura diante dos seus discípulos, ali está a cena que fala tudo que nós precisamos ouvir e entender sobre isso. Alguns que aqui se encontram não passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. 6 dias depois, toma consigo a Pedro, Tiago e João, sobe a um alto monte e se transfigura diante dele. O que eles estão vendo? O Filho do Homem no seu reino, porque foi isso que ele prometeu para eles e é isso que ele está dando para eles, o que ele prometeu. Então o que é o reino de Deus? O reino de Deus é Cristo na sua glória. Onde Cristo é glorificado, esse é o reino de Deus. Essa é a esfera do reino de Deus. Onde Cristo é o centro, onde Cristo tem toda a glória,
onde Cristo expressa a sua glória. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja teu nome, venha teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Segundo esse versículo, que é o reino de Deus? O reino de Deus é o lugar, chamemos assim, a esfera espiritual, onde o nome de Deus é santificado e onde a vontade de Deus é executada. E esse é o reino de Deus. Irmãos, a vontade do Senhor tem sido executada em sua vida? Se tem, então há uma realidade do reino de Deus em sua vida. Se nós temos sido desobedientes ao Senhor, temos negligenciado o ensino da unção, não temos respondido à visão celestial, não temos andado fielmente no caminho da cruz, não estamos vivendo a realidade do reino dos céus. Mesmo que sejamos filhos do reino, nós não estamos respondendo a ele. Se o nome de Deus não tem sido santificado em nossas vidas, a mesma coisa. Não estamos vivendo a realidade do reino dos céus. Podemos ter muita teoria sobre o reino dos céus. Isso não faltava nem no tempo de Jesus, né? Teoria dos escribas, teoria dos fariseus, teoria até dos discípulos, como vimos, né? Então, o reino dos céus é uma realidade espiritual trazida na pessoa do rei. Por isso arrependei-vos, porque está próximo o reino. Também vimos ontem que o reino dos céus consiste em uma nova vida. Não uma velha vida reconduzida a novos interesses, mas uma nova vida. Louvado seja o Senhor. Nós recebemos uma nova vida. E essa vida é uma marca do reino dos céus. Não vamos voltar a isso porque já falamos. Também vimos que o reino dos céus consiste em novos relacionamentos. Muito importante esse aspecto. Relacionamento novo com Deus. Abba, Pai. Essa palavra expressa basicamente tudo sobre esse relacionamento maravilhoso. Pertencemos a Ele. Ele é o nosso Pai. E ninguém nos tirará essa filiação, porque nós recebemos dele mesmo. Então, o reino dos céus consiste em novos relacionamentos. Com Deus, uns com os outros, com o mundo, com o diabo, com as coisas, com a vida, com os bens. E ontem citamos particularmente, entre nós e os nossos irmãos, ou entre nós e os nossos semelhantes, aqui inclui até mesmo os incrédulos, ergue-se um mediador. Nós só podemos ter relacionamentos adequados, uns com os outros no reino de Deus, como filhos do reino e irmãos em Cristo, e com aqueles que não pertencem ao Senhor, se entre nós ergue-se o mediador. Só o Senhor Jesus é capaz de estabelecer relacionamentos adequados, nossos uns com os outros. O mediador. O mediador se colocou entre Abraão e Ur. O mediador se colocou entre Abraão e Ló. O mediador se colocou entre Abraão e Ismael. E finalmente o mediador se colocou entre Abraão e Isaac. Não é linda aquela história? O mediador separando por um lado Abraão de coisas e pessoas e unindo Abraão a si mesmo. Quando Abraão recebeu Isaac? Quando o mediador se levantou entre o pai da fé e o filho da promessa. Louvado seja o Senhor por isso. A palavra do mediador, a palavra daquele que nos chamou é a palavra do mediador. Quando nós ouvimos a palavra do mediador, o mediador se colocou entre nós e todas as nossas relações. Um servo de Deus que viveu durante o período também de Segunda Guerra Mundial, um tremendo servo do Senhor naquela época, ele foi executado por ordem direta de Hitler 3 meses antes da Segunda Guerra terminar. Ele era um professor e um homem de Deus, servo do Senhor, Dietrich Bonhoeffer. Ele disse, certa vez, falando sobre isso, assim: todas as relações imediatas são ilusão. Que frase forte, não é? Todas as relações imediatas são ilusão. Só podemos ter relação uns com os outros no mediador. Por isso, como dissemos ontem, o caminho mais promissor para uma verdadeira comunhão é a intercessão. E a oração em conjunto é o caminho da genuína comunhão. Queremos ter comunhão uns com os outros? Vamos interceder uns pelos outros. Vamos colocar o mediador entre nós e o outro. Do contrário, nossas relações serão deterioradas. Sabe, amados irmãos, há homens que acham que eles foram chamados por Deus para viver para a família.
Uma nuance aqui delicada. Então me escute com cuidado. Se você for preconceituoso, você já vai me apedrejar agora. Há homens que acham que, segundo a Bíblia, eles foram chamados para viver para a família. Até descobrir que não. Que eles foram chamados para viver para Deus. E vivendo para Deus, eles são achados nas suas famílias. Quantos de nós perdemos ao próprio Deus no serviço a Deus, ou até nesse assunto das famílias para Deus? Há assembleias em que o foco principal é família. Tudo que se fala é a respeito de família, como se família fosse o supremo propósito de Deus em Cristo Jesus. Qual é o supremo propósito de Deus em Cristo Jesus? É que Cristo tenha toda a preeminência e toda a glória. Nenhum marido conseguirá amar sua esposa como Cristo amou a igreja, a não ser que Cristo tenha a preeminência no seu coração. Não a sua mulher, nem a sua família, nem os seus filhos. Cristo mesmo. Compreendeu a diferença, irmão? Parece delicada, mas ela é absoluta. Assim com relação ao próprio serviço a Deus. Se o nosso foco é a igreja de Deus, o ministério a Deus, o serviço a Deus, perdemos tudo que é genuíno nesse serviço, nesse ministério e nessa vida da igreja. Porque Cristo não tem preeminência. Então, até aí caminhamos. Hoje vamos dar o quarto passo. Vamos até onde pudermos. Nós estamos quase no final do nosso tempo, nem começamos. Em que consiste o reino dos céus? Quarto aspecto. Uma nova capacitação. Ah, que bom. Realidade espiritual, vimos. Uma nova vida, novos relacionamentos e agora, nova capacitação. Louvado seja o Senhor. Quando nós fomos introduzidos no reino dos céus, nós recebemos uma totalmente nova capacitação. Sabe qual o nome que a Bíblia dá a essa capacitação? O Espírito Santo, o Consolador. Então, quando nosso Senhor Jesus falou, me permita voltar uma vez mais a Atos 1, é aí que vamos começar então. Quando os discípulos estavam lá, como falamos, militando em tempos e estações, Senhor, é agora que restaurarás o templo a Israel, o reino a Israel. Os profetas falaram sobre isso. O Velho Testamento todo milita sobre esse assunto. Agora o Senhor veio, e não apenas veio, já viveu 3 anos e meio com eles, já morreu, já ressuscitou, já mostrou sua glória para eles, já deu 10 vezes testemunho da sua ressurreição. Eles estavam muito empolgados, irmãos. Porque agora não era o Jesus de Nazaré, que eles mal conseguiam entender até que ele ressuscitou e se colocou no meio deles, né? Entendiam nada exatamente sobre ele, nem sobre sua cruz, mas agora não. Agora tudo estava claro aos seus olhos. Então eles tinham essa pergunta muito própria nesse momento. Senhor, então é agora? Já estás em glória. Já venceste a morte. Será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Agora então a resposta do Senhor nos interessa muito e toca esse quarto elemento que nós estamos destacando aqui. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, mas... Então o Senhor sai desse ponto e vai aqui para o contraponto. E diz assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ficou claro o que o Senhor está dizendo? Não milite em tempos e épocas futuras. Vocês vão ser introduzidos no reino agora pelo Espírito Santo. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Essa foi a maneira do Senhor falar sobre o reino que agora é, no Espírito Santo. Agora, não apenas ele falou isso, mas o que aconteceu é de muita preciosidade. Nosso Senhor falou e foi elevado às alturas à vista deles. Ah, que quadro, irmãos. Eles estavam perguntando de tempos ou épocas aqui. Implicações terrenas do reino de Deus. Muito clara a pergunta deles. Mas também muito clara a resposta do Senhor. O Senhor está dizendo, o Espírito Santo vem. Vocês serão introduzidos no reino que agora é. E esse reino que agora é, ele tem uma realidade celestial em primeiro plano e não terrena. Então, por isso, foi elevado às alturas à vista deles. Ele está dizendo, o meu reino é essencialmente espiritual. Então, vocês vão tirar os olhos de tempos e épocas, mas vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Que maravilha, irmãos. Então, aqui nós estamos nesse quarto item.
nova capacitação. Agora eu queria que nós abríssemos, não só citássemos. Abra, por favor, em 2 Coríntios 3. Irmãos, há alguns capítulos no Novo Testamento, esse aqui é um deles, que tratam do ministério do Espírito Santo de uma forma única. Romanos 8 é o capítulo da Bíblia que mais fala sobre o Espírito Santo. Tem mais de 20 menções sobre o Espírito Santo num único capítulo. Romanos 8. Não deixe de ler esse capítulo posteriormente. Aqui está um outro capítulo, 2 Coríntios 3, que é denso para nos falar o que é o ministério do Espírito Santo. E eu queria parafrasear aqui esse versículo 3. Vamos ler primeiro, para que nós possamos ver a beleza dessas palavras no que concerne ao reino dos céus, nesse sentido de uma nova capacitação, como nós falamos. Paulo vai dizer que os coríntios eram uma carta que foi escrita pelo ministério dele. E ele diz: vocês já estão manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, que essa obra foi concluída, completada, que os coríntios são realmente uma carta escrita pelo próprio Cristo através do Espírito Santo, por meio do ministério de Paulo e dos seus companheiros. Então ele diz: temos tal confiança em Deus por intermédio de Cristo. Agora escute, versos 5 e 6 com atenção. Não que por nós mesmos sejamos capazes. Irmãos, essa frase precisa ser escrita com letras profundas no nosso coração. Não que nós, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos, outra palavra importante, habilitou. Esse é o nosso tópico atual aqui. O reino dos céus consiste em uma nova capacitação. O reino dos céus consiste em uma nova habilitação. Então ele nos habilitou para sermos servos, ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que lindo texto, não é? Sabe o que o versículo 3 está dizendo? Vamos parafraseá-lo. O Espírito Santo é aficionado. Você conhece essa palavra, né? Se quiser pode mudar para apaixonado. O Espírito Santo é aficionado por Cristo, pela biografia de Cristo. Quando aquele homem viveu sobre a terra 33 anos e meio, sabe o que aconteceu com o céu? Os céus tinham seus olhos fixos nele. Quando ele entra no Jordão aos 30 anos, os céus não se contêm. Aquela porta tem que se abrir. Este é o meu filho amado, e nele eu tenho todo o meu contentamento. Quando o céu se abre, alguém aparece na forma corpórea de uma pomba, e este é o Espírito Santo, e pousa sobre aquele que o Pai havia testificado. Este é. Tantos profetas e justos já tinham vivido, todos eles eram pecadores, mas agora o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então os céus se abriram e a voz foi ouvida. E depois da voz ser ouvida, o Espírito Santo em forma corpórea pousando sobre ele. O Espírito Santo é aficionado pela pessoa de Cristo e pela biografia de Cristo. Foi o Espírito Santo quem começou a escrevê-la, não se esqueça. Foi ele quem preparou um veículo humano no ventre da Virgem para o Senhor Jesus. O ente santo que te há de nascer será chamado o Filho de Deus, porque o Altíssimo te envolverá com a sua sombra. O que é gerado em ti é do Espírito Santo. Foi o Espírito Santo quem começou a escrever essa biografia no ventre da Virgem. E ele concluiu essa biografia quando ele chamou Jesus de Nazaré do túmulo dos mortos. O Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Romanos capítulo 11. Você viu? Foi o Espírito Santo quem o gerou.
preparando aquele veículo humano. Foi o Espírito Santo quem o ungiu. Foi o Espírito Santo quem deu sustento para toda a sua vida humana. Foi o Espírito Santo quem o habilitou para que ele não tivesse uma síncope no Getsêmani e morresse ali mesmo, quando ele, em grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ele orava àquele que o podia livrar da morte. E soava gotas como de sangue. Hebreus 9 vai dizer que pelo Espírito Eterno foi que ele se ofereceu, sem mácula, a Deus. Quem capacitou o nosso Senhor Jesus para enfrentar o significado da cruz? Não apenas no aspecto físico, sobretudo no aspecto espiritual. Foi o Espírito Santo. Por ele, o Senhor se ofereceu sem mácula a Deus. E depois de 3 dias, em que aquele corpo, não o seu espírito, no espírito ele foi ao lugar dos mortos, ele foi ao Tártaro, ele anunciou o evangelho aos espíritos em prisão. Quantos mistérios, quanta coisa maravilhosa, a Bíblia vai nos dizer. Mas aquele corpo repousava no túmulo. Não permitirás que o teu santo veja corrupção. Até que então, no 3º dia, o Espírito Santo energiza de novo aquele corpo. E ele é levantado de entre os mortos. O Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Em outras palavras, o Espírito Santo é aficionado por Jesus Cristo. O Espírito Santo é aficionado pela biografia de Jesus. O que ele quer fazer em sua vida e na minha? Reescrever a biografia de Cristo nos cristãos, naqueles que pertencem a Ele. Esse é o seu ministério. É isso que Paulo chama de carta de Cristo. Irmão, isso não é um privilégio para nós. Quem éramos nós? Madeira de acácia no deserto. Você já viu a madeira de acácia? Já leu sobre ela? Toda torta e engruvinhada no deserto. Fazer uma tábua daquilo deve ser uma obra de mestre. E aqueles artífices tomaram madeira de acácia e fizeram tábuas para o tabernáculo. O Espírito Santo veio habitar, morar em nossas vidas quando nós éramos vales não aterrados. Ele veio com uma missão: escrever a biografia que apaixona o seu coração, a biografia de Cristo. Ele começou a reescrever a história dele em nossas vidas. Ah, que privilégio! Então, o que é o reino dos céus? Em que consiste o reino dos céus? Numa nova capacitação. O Espírito Santo veio para morar em nós, veio para escrever essa biografia, veio para nos capacitar com toda a suficiência de Cristo, para que nós possamos ser os servos, ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Irmão, se você conhece bem essa epístola de 2 Coríntios, me permita rapidamente dizer isso. Ela é considerada por muitos eruditos, estudiosos da Bíblia, como sendo a autobiografia do apóstolo Paulo. Você quer conhecer o que é ministério cristão verdadeiro? Quais são suas bases? Qual é o seu foco? Qual é o seu escopo, o seu alcance? Estude 2 Coríntios exaustivamente. É uma carta de ministério. É o padrão do ministério cristão. Sabe como começa essa carta? Logo no capítulo 1. Veja bem o que é ministério cristão, segundo o Espírito Santo. Contudo, já em nós mesmos recebemos uma sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Segundo os Coríntios capítulo 1, verso de 8 a 10. Paulo vai dizer que ele viveu uma tribulação na Ásia que foi acima das suas forças, a ponto de nos desesperarmos até da própria vida. Ele vai dizer isso, e contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós mesmos, mas no Deus que ressuscita os mortos. Se a realidade do reino dos céus é essa capacitação extraordinária, essa capacitação sobrenatural, como que nós iremos experimentá-la? Não haverá maneira se a sentença de morte não estiver sobre as nossas vidas. Pelo contrário, nós seremos todos emproadinhos, achando que podemos dar conta da obra de Deus. Afinal de contas, somos experientes. Afinal de contas, na nossa biblioteca tem uma coleção, ou várias, de teologias sistemáticas.
e nós sabemos tudo sobre doutrina, história da igreja, história do pensamento cristão, somos habilitados, professores nessa escola. Não que nós, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós, mas a nossa suficiência vem de Deus, que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Ser servo da letra é muito fácil, basta você usar o intelecto. E quem está falando isso é um homem de um grande intelecto. Que bom que foi ele. Porque senão nós íamos achar, ele era burro mesmo, então não podia contar com os recursos que ele tinha. Quem está dizendo isso é Saulo. Saulo. Não que por nós mesmos sejamos capazes. Então, amados irmãos, o Espírito Santo, que veio morar em nós, ele não descansará até que ele conclua a sua escritura, escrevendo a biografia de Jesus Cristo nas vidas daqueles que pertencem a ele. Irmãos, isso é um projeto, entre aspas, né? Porque não foi projeto nosso, foi projeto dele, não é? Um projeto para a vida toda. Que projeto! Toda a nossa vida vai girar em torno deste assunto. Não damos licença para nada se intrometer nesse projeto. Porque nós somos chamados para que o Espírito Santo conclua. Para que ele não nos deixe uma torre pela metade. Para que outros zombem de nós. Como nosso Senhor disse muito bem. Porque nós não compreendemos o caminho do discipulado. Nós não calculamos custo. Nós achamos que nosso Deus era Papai Noel. Como dissemos ontem. Né? Então nós não demos oportunidade, não respondemos ao trabalho do Espírito para escrever plenamente essa biografia, esse caráter em nossas vidas. Esse é o desejo de Deus. Então, o reino dos céus consiste numa nova capacitação. Um item mais ainda sobre isso, não podemos ainda concluir aqui, nesse mesmo item, preste atenção. Só João, na sua epístola, usa 2 vezes uma palavra muito importante para compreendermos esse tópico. É a palavra unção. Você já reparou nela? No original é crisma. Você deve ter ouvido muito essa palavra, crisma. Né? É a palavra que João usa. Ali, em 1 João, capítulo 2. 2 vezes. No verso 2, no verso 20, perdão, e no verso 27. 1 João 2,20, ele diz assim: vós todos possuís a unção. Então a palavra crisma, no original, unção, que vem do santo, com S maiúsculo. E todos tendes, como está na sua Bíblia? Conhecimento. Agora, a palavra aí, no original, não é gnosis. Gnosis é a palavra para conhecimento. A palavra aí é a palavra para percepção, ou para entendimento. Então, se o reino dos céus consiste em uma nova capacitação, não poderemos viver nessa atmosfera do reino dos céus sem ouvir o ensino da unção, o Espírito Santo que habita em nós e vem nos ensinar a respeito de todas as coisas. Vós todos possuís a unção que vem do santo e todos tendes percepção, seria uma melhor palavra aí do que conhecimento, porque já disse, a palavra não é gnose no texto original. Percepção espiritual, está falando de discernimento. Graças ao Senhor que a palavra não é gnose. Não que gnose seja uma má palavra, mas gnose aponta bastante para as faculdades intelectuais, conhecimento. Graças ao Senhor a palavra é percepção, a palavra é discernimento, a palavra é entendimento, que fala de uma percepção espiritual. Louvado seja o Senhor. O ensino do Espírito Santo é um ensino que nos alcança onde nós estamos, nos dando capacidade de perceber o que é de Deus e o que não é de Deus. Quantas vezes não podemos dizer por que não fomos ou não somos inclinados a fazer determinada coisa, a ir em determinado lugar, a não desenvolver determinado relacionamento, até mesmo a cortá-lo se é o caso. Quem nos dá essa percepção é o Espírito Santo. E impossível viver a realidade do reino dos céus sem ouvir o ensino da unção. Então não é apenas o Espírito Santo que capacita, como vimos em Coríntios 3, nossa suficiência vem de Deus que nos habilitou, isso é capacitação, mas é também percepção. A unção que vem do santo. Aqui queria usar uma figura, irmão. Você já dirigiu um carro com freio de mão puxado? Essa figura nos ajuda a entender o que é o ensino da unção. Acho que
essa experiência é quase universal para todos nós, não é? E você sai, o carro não anda. E quando você tem pouca prática, você acha que o problema foi que o seu mecânico não arrumou direito o seu carro, não é? Você logo transfere para o mecânico. E daí a pouco você começa a ver que o motor não está rendendo e um cheiro estranho está acontecendo, né? Então é a hora de parar e ver o que está acontecendo. Assim funciona o ensino da unção. Se nós não ouvimos o ensino da unção, nós andamos com o freio de mão puxado. Não avançamos. O carro não vai. E o cheiro de queimado nos dá um alerta. Versículo 27 desse capítulo mesmo, se você abriu aí, 1 João 2, 27. A segunda vez e última em todo o Novo Testamento em que a palavra crisma, ou unção, aparece. E aí diz assim: quanto a vós outros, a unção que recebestes, veja, uma dádiva de Deus, recebemos o Espírito Santo pela graça, pela fé, é o selo de que pertencemos ao Senhor, não é? Ouvimos a palavra da verdade e fomos selados com o Espírito Santo, Efésios 1:13. Então, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece. João gosta dessa palavra. Ele usa aqui na sua epístola mais de 20 vezes. E usa no seu evangelho muitas vezes mais. Permanece. A ideia da palavra é habitar. Quando João escreveu o seu evangelho, João Batista aponta o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. André começa a seguir o Senhor. João, o João evangelista atrás. Você sabe que André leva o Senhor Jesus até Pedro, posteriormente, está lá em João capítulo 1, né? Então é dito que nosso Senhor olha ali para trás e vê que 2 estavam seguindo a ele. Esses 2 que eram discípulos do João Batista, e que agora seguem Jesus. É André e é João, o evangelista. E nosso Senhor olha para eles e diz: o que quereis? E eles respondem a pergunta do Senhor com outra pergunta. Eles dizem: onde moras? Esse moras é a palavra que João usou aí. Onde assistes? Onde habitas? Onde moras? Então João gosta tanto dessa palavra, ele a usa muitas vezes. E diz: a unção que dele recebestes, mora. A unção que dele recebestes, fica, habita, permanece em vós. Que maravilha, irmão. Não podemos viver a realidade do reino dos céus sem essa unção. Então ela veio para morar, para ficar, para habitar. Aí nosso Senhor diz lá para os seus discípulos: vinde e vede. E lá é dito assim: e foram com ele e viram onde Jesus estava morando. De novo é a mesma palavra. Aparece muitas vezes no Evangelho. Uma linda palavra. Ficar, morar, permanecer. A unção que recebestes mora em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Está dizendo assim, em outras palavras: graças a Deus pelos nossos irmãos, graças a Deus pela vida da igreja, nós nos ajudamos uns aos outros no Senhor, mas o único que pode nos ensinar verdadeiramente é o próprio Espírito de Deus, através de muitos instrumentos que seja, mas é Ele mesmo. Se Ele não falar, se Ele não revelar, se Ele não nos ensinar, ninguém pode nos ensinar. Nenhum instrumento pode nos ensinar se Ele não nos ensinar. Então, todos têm desconhecimento e não tendes necessidade que alguém vos ensine, mas como essa unção, aí está de novo a palavra crisma, né? Ela permanece em vós e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele. Mais uma vez, morai, habitai, ficai, permanecei nele, como ela vos ensinou. Ou seja, qual é a função do Espírito Santo que foi enviado para nos trazer a realidade do reino do céu? É que nós moremos em Cristo. Vivamos uma vida de união com Cristo. Não permitamos que nada e nem ninguém nos separe de uma relação com o nosso Senhor. Uma relação ininterrupta. Certa vez, me lembro também, quando bem jovem, eu estava sendo de alguma maneira muito impressionado pelo Senhor com relação a esse assunto do permanecer. Jovem, estudando, fazendo faculdade, cabeça cheia de coisas, afazeres, provas, matérias, e aquela coisa incomodando meu coração. Como eu posso permanecer no Senhor? Como permanecer no Senhor nessa vida que eu mal tenho tempo para respirar numa universidade? E então me lembro, uma Bíblia, das primeiras que saíram, Bíblias anotadas, as Bíblias anotadas que hoje são inúmeras, né?
Bíblia da sogra, Bíblia da filha, Bíblia da avó, né? Tem Bíblia de todo jeito hoje. Elas começaram a sair naquele tempo, as Bíblias anotadas. E lá na nota de rodapé havia um comentário a respeito do permanecer em Cristo. Eu era só um jovem universitário. Como aquilo me ajudou, o que aquele irmão disse. Aquele irmão disse assim: permanecer nele é uma questão espiritual. Não é nem mesmo estar consciente dele em todo o tempo. Mas significa que nada tem a permissão de te separar dele. Não é de muita ajuda, irmão? Porque às vezes você acha que permanecer no Senhor é uma questão consciente. Você tem que estar pensando no Senhor e pensando na palavra do Senhor e recitando a palavra do Senhor para você 24 horas por dia. Senão você não permanece no Senhor. Não é? Ou quem sabe invocando o nome dele 24 horas por dia sem parar. Não é? Para que você permaneça nele. Um erro que pode se cometer. Mas graças a Deus, o nosso permanecer nele, sim, é espiritual. Se nós estivermos concentrados em uma determinada tarefa, fazendo lá a sua declaração do imposto de renda, você está focado ali, pensando nos números para você não errar e não ser pego na malha fina. Você não está consciente dele, mas você está permanecendo nele se não há no seu coração nenhum pecado conhecido e não confessado. Se não há nada no teu coração que tenha tido permissão para te separar dele, então você está permanecendo nele. Se você está fazendo lá a sua declaração de imposto de renda e um intruso vem na tua mente para procurar afastá-la desse permanecer no Senhor, você o detectará imediatamente. Porque você está permanecendo nele, morando nele. Bendito Senhor. Nos introduziu numa habitação espiritual. Pensai nas coisas lá do alto onde Cristo vive. Aquela palavra não fala que você tem que ter os pensamentos voltados para Ele 24 horas por dia, a cada minuto. A palavra lá diz: tenha uma atitude fixa de coração. Viu onde está a questão? Atitude fixa de coração. Se teu amor é Ele, se teu alvo é Ele, se teu foco é Ele, se teu prazer é Ele, então você permanece nele. E nada tem permissão de te separar dele. Nenhum olhar, nenhuma distração, nenhuma sugestão. Todos serão detectados, porque em ti, ó Deus, está o manancial da vida. E na tua luz, nós vemos a luz. Então, graças a Deus pela capacitação do Espírito Santo. Agora, concluindo, só temos mais 5 minutos. Vamos dar mais um último passo rápido. Quinto elemento. O reino dos céus consiste em uma nova vocação. Realidade espiritual, nova vida, novos relacionamentos, nova capacitação, acabamos de falar, e agora nova vocação. Aqui vamos resumir um pouco esse assunto e amanhã seguimos, para concluirmos. A Bíblia tem muita coisa linda para nos dizer sobre a nossa vocação. Essa palavra é, de certa forma, confundida no bom sentido com a palavra chamado ou chamamento. Na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, essa palavra é usada várias vezes. Paulo abre a epístola dizendo que ele é o chamado por Cristo Jesus. Olha para os coríntios escrevendo para ele e diz que eles foram chamados para serem santos. Fala sobre a relação deles com Jesus e diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Vai falar sobre a palavra da cruz no final do capítulo e diz: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que fomos chamados, ela é o poder de Deus. E lá no verso 26 ainda, 1 Coríntios 1, 26, ele vai dizer: irmãos, reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos e nem muitos de nobre nascimento. É o que ele diz lá no versículo 26. Reparai na vossa vocação, visto que não foram chamados. Ou seja, o chamado de Jesus nos concedeu uma vocação. Ah, que maravilha, irmãos. Agora a nossa vida foi completamente direcionada rumo a uma vocação. Aí você vai encontrar essa palavra muitas vezes no Novo Testamento. Eu vou citar alguns textos rápidos. Se você quiser, anote para a sua posterior meditação. Paulo diz assim em Efésios 4:1: por isso, rogo-vos, pois, eu, prisioneiro no Senhor, que andeis
de modo digno da vocação. Veja, a que fostes chamados. O chamado do Senhor estabeleceu em nossas vidas uma vocação. Vocação é um propósito para o qual vivermos. Bendito seja Deus. Nós não tínhamos propósito para o qual vivermos. Nós éramos como aqueles cãezinhos que correm atrás do rabo e nunca conseguem mordê-lo, né? Nós éramos aqueles. Quando o Senhor nos chamou, nós recebemos dele uma vocação. Qual é a nossa vocação? Como João a expressa no seu evangelho? Escute bem. Quando Simão foi levado a Jesus, o texto que nós já comentamos, João 1, veja lá de 29 em diante. Quando Simão foi levado a Jesus, o Senhor olha para ele e diz: tu és Simão. Qual é a sua vocação? Tu serás chamado Cefas. E o Senhor começou a trabalhar a vida do Simão de acordo com a vocação que o chamado do Senhor concedeu a ele. Agora aquele caco de barro, aquela pedra bruta, seria transformada numa pedra preciosa e numa coluna da Nova Jerusalém, como é descrito em Apocalipse. Por quê? Porque o Senhor olhou para ele e disse: tu és Simão, tu serás chamado Cefas. Isso é vocação. Assim como é essa história do Simão no Evangelho de João. Sabe como ela termina? João 21, o Senhor olha para o Simão e diz: segue-me. Meses depois de tanto que o Senhor havia feito na vida do Simão, ele ainda está preocupado com seu companheiro João. Senhor, e quanto a este? João. Simão devia ter só seguido o Senhor. Mas ele seguiu o Senhor e diz: mas o Senhor chamou a mim, eu sou mais velho. O João está vindo aqui, João enxerido, né? Está vindo aqui, entrando aqui no meu chamamento. Então ele falou: Senhor, e quanto a este? Nosso Senhor disse: se eu quero que ele permaneça até que eu volte, que te importa? Quanto a ti, segue-me. Tu és Simão, tu serás Pedro. Iniciando e concluindo, segue-me. Essa é a nossa vocação. E qual é o propósito do Senhor nessa vocação? Transformar-nos de glória em glória na sua própria imagem. Sabe, irmão, quando Ruth já havia se reclinado aos pés de Boaz, quando ele estava no monte de grãos, na eira, no capítulo 3 do livro de Ruth, Boaz se assusta em ver aquela mulher ali aos seus pés, descobriu os seus pés. Ele pergunta: quem és tu, minha filha? Ela diz: sou Ruth, a tua serva. Então há aquelas palavras que eles trocam ali. Ela vai relatar isso para Noemi, sua sogra. Escute o que Noemi diz. Lembre-se que Boaz é uma figura linda do nosso Cristo. Noemi diz assim a Ruth: espera, minha filha, este homem não descansará até que ele conclua este negócio ainda hoje. São palavras maravilhosas. Espera, minha filha, esse homem não descansará até que conclua esse negócio ainda hoje. Esse é o nosso Senhor. Quanto à sua obra, ele está descansado. Ele está entronizado à destra da majestade nas alturas. Mas ele enviou o seu servo, o Espírito Santo. E agora ele está na espera até que esse negócio seja concluído e essa noiva seja levada para as bodas com o Cordeiro. Louvado seja o Senhor. Essa é a nossa vocação. Então, muitas vezes mais essa palavra é repetida no Novo Testamento. Prossigo para o alvo, Filipenses 3,14, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Hebreus 3,1, santos irmãos que participam, temos parte, estamos integrados numa vocação celestial. Pedro escreve na sua epístola, 2 Pedro 1, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Muitas vezes essa palavra é usada. Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses 1, 11 e 12, ele diz que orava pelos Tessalonicenses para que Deus cumprisse com poder todo o seu propósito de bondade e obra de fé, para que então eles fossem dignos, tornados dignos da sua vocação. Digno fala de idôneo. Deus nos vocacionou.
Agora, Paulo estava orando pelos tessalonicenses vocacionados por Deus, para que a vocação deles fosse expressada de uma maneira idônea ou compatível com o chamado de Deus na vida deles. Idoneidade significa isso, compatibilidade. Então, que Deus vos torne dignos, idôneos, compatíveis com a sua vocação, a vocação com a qual Ele vos chamou. Então, o reino dos céus consiste em uma vocação, um propósito para o qual vivemos. E, irmão, amanhã, pelo menos na primeira parte do tempo que teremos, nós vamos falar sobre o último aspecto, para, se o Senhor permitir, seguirmos a partir daí, estudando algo a respeito das bem-aventuranças, o caráter do reino dos céus segundo as bem-aventuranças, se o Senhor permitir, estudando cada uma delas. Dentro dos tópicos que já temos visto, o reino dos céus também consiste numa nova cidadania. E vamos deixar isso então para amanhã. Selecionando esses pontos, entendo que podemos abordar com uma certa largueza o que o Novo Testamento ensina sobre o reino dos céus. Então veja eles colocados juntos. O reino dos céus consiste em uma realidade espiritual e eterna, trazida na pessoa do próprio rei. O reino dos céus consiste em uma nova vida. Ele é a vida. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Quem tem o Filho tem a vida. O reino dos céus consiste em novos relacionamentos. Consiste em nova capacitação. Consiste em nova vocação. E consiste em nova cidadania, ou novo pertencimento. Vamos encerrar aqui. Amanhã nós seguimos a partir daí. A nossa pátria está nos céus, de onde aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. O que é isso? Cidadania. O reino dos céus consiste em uma nova cidadania e um novo pertencimento. Se o Senhor permitir, amanhã queremos estudar uma passagem que nos fala de modo tão profundo e tão lindo, figurada, uma passagem gráfica dos evangelhos em Marcos capítulo 6, onde nosso Senhor vai falar sobre o significado desse reino, como sendo uma nova cidadania, e como nós podemos viver nele. Então, amanhã, se o Senhor permitir, nós seguimos a partir daqui. Graças a Deus, porque nós somos aqueles que foram capacitados, Espírito veio morar em nós, a unção nos ensina todas as coisas, nada tem permissão de nos separar dele, nós recebemos uma vocação que ordenou toda a nossa vida em direção a uma soberana vocação, criamos filhos em direção a essa vocação, avançamos na nossa vida conjugal em direção a essa vocação, relacionamos com os nossos irmãos em direção a essa vocação, não estamos preocupados em nos ajudarmos puramente, psicologicamente ou emocionalmente, sentimentalmente, seja lá o que for. Nós regemos nossas relações em direção a essa vocação, por isso admoestamos uns aos outros, exortamos uns aos outros, cuidamos uns dos outros, falamos uns aos outros, porque nós fomos vocacionados, o chamado do Senhor nos vocacionou, e temos uma nova cidadania, e isso tem realmente que nos falar muito alto. Nosso Senhor Jesus não ouvirá nenhuma maranata de nossos corações, enquanto nós não compreendermos que a nossa pátria está nos céus. Amanhã vamos seguir a partir daqui. O Senhor conceda graça para fazermos isso. Vamos orar. Senhor, confiamos a Ti, a Tua palavra compartilhada, e Te pedimos que, sobretudo, o Senhor nos aprofunde na realidade espiritual de tudo o que temos falado. Queremos realmente viver nessa esfera do reino. Muito obrigado porque somos os filhos do reino. Senhor, que nada ou ninguém nos afaste, nos distraia da nossa soberana vocação. Ajuda-nos a ver e rever tudo que nos toca, as relações mais íntimas, para que tudo em nossas vidas seja regido por esse supremo chamamento. Nos guarda também, te pedimos, Senhor, de ensinos estranhos, ensinos confusos, distrações doutrinárias, proféticas. Guarde o nosso coração alinhado contigo mesmo, Senhor, para que o Senhor possa, nesses dias do fim, realmente encontrar um povo atrelado ao teu coração.
Louvamos-te, Cordeiro de Deus. Sê conosco ainda essa noite. Siga falando ao nosso coração, nos explicando tua palavra, Senhor, nos renovando para ti. Em nome de Jesus, oramos.